Oi, pessoal do Bytes e Cargas. Estou aqui hoje com os nossos colegas da Spartacus Brasil. Estou aqui com a presença do querido Monta. Monta, obrigado por ter comparecido aqui com o Bytes e Eu que Cargas. agradeço, Fábio, pelo carinho de sempre de vocês aqui e pela representatividade que você tem nos trazer para conhecer um pouquinho mais do Bytes e Cargas. Cara, ele tá falando tão bonitinho, né, gente? Com elegância, né? Ele não conheceu, ele vai conhecer a gravação agora. Vou continuando aqui, olha lá, já que você começou a rir, estou aqui com a Daiane. Falei certo? Daiane. Vixe, Tá Maria. quase. Eu vou apanhar, gente. Não, É vai passar. Daiane. Continuando, não vou cortar, não, vai ficar. Estou com a Daiane da Spartacus. Obrigado por ter vindo aqui com a gente. Obrigada, Fábio, pelo convite. Os queridos da. E aqui o Newton. É Newton, tô zoando. Agora já foi sacanagem. E com o Milton também aqui da Spartacus. Como vocês podem ver, Boa a tarde. casa está cheia. Obrigado vocês por estarem aqui na casa do Bytes e Cargas. Gente, obrigado pela visita. Vocês estão começando a parceria com a gente. Nós estamos muito contentes de ter vocês aqui na nossa casa, tá? E a gente... Pessoal, você está percebendo, o pessoal está tudo tímido aqui. Antes de começar a gravação, tava uma fofoca, uma discussão aqui super interessante. Tá tudo... Aí Estamos todos comedidos. aí falou assim, gravando. Tá todo mundo assim, ó. O agora- Monta lá, super confortado. A Daiane ali, ó. São quase 20 anos de fofoca. Aí eu comecei quieto e terminei É quieto. melhor Tudo- ficar quieto. Por enquanto, Todo mundo tô aqui no egípcia. silêncio. Que amigo capaz de virar Qualquer inimigo. coisa que eu possa falar me compromete, então é melhor ficar quieto. Vocês estão vendo, a gente começa aqui com assim, nossa, todo mundo no silêncio. Então, eu vou começar com as perguntinhas básicas aqui. Vou começar com as ladies. Como sempre, estamos no mês das mulheres. Daiane, quem é a Daiane? Conta para o pessoal o que ela representa na Spartacus, o que ela está começando, o que ela está aprendendo, qual é o futuro da Daiane. Bom, a Daiane hoje vai seguir na sucessão, né, da Spartacus Brasil. Estou iniciando aí, na verdade, eu já sigo com o meu pai, que é o Montaioli. Já tem um tempo, não na Spartacus Brasil, mas estão juntos aí em algumas operações, né, da empresa. E agora aí, mais ou menos de uns 8 meses para cá, a gente tem caminhado junto com a Spartacus. E assim, agora eu estou correndo atrás de aprender, né? Não tenho o que fazer. Então eu preciso de patrocínios, né? De pessoas que estejam realmente engajadas aí. Fábio, Essa sabe bem, Monta. Lá, Fábio é dá, uma dá. dessas pessoas, enfim, né? Tem muitos parceiros que têm nos ajudado aí nesse meio do caminho. Então, assim, nesse momento eu posso dizer que eu estou aprendendo muito. E é um prazer. Eu fico contente. Parabéns pelo mês das mulheres. Obrigada. Vocês isso mesmo. carregam esse país, viu? Obrigado por tudo que vocês têm feito para a gente. E ela faz Valeu. parte, Fábio, do clube da Luluzinho, que recentemente foi montado lá pelo pessoal do... Ah, é? do Mulheres do gerenciamento de GR, é verdade. Ah, Isso, é? vários tipos, Nossa, você tá... Essa é uma muito bom fofoca que você- nova. Essa é uma fofoca nova. Vai ter o nosso beleza. segundo encontro. Eu estou chegando devagar, né? Eu Claro. respeito as mulheres que estão lá, Mas, muita experiência, Aham. né? Obviamente, eu tenho as minhas experiências, de certa forma, né? Eu tenho 20 anos de mercado de trabalho, e, de certa forma, a gente tem muito conhecimento. Mas eu digo assim, eu tenho percebido que a logística é literalmente a gente acha que é só o caminhão, né, Fábio? Quando Sim, a gente- sim. E, na verdade, é muito além disso, muito maior do que a gente pode ver. Então, assim, tem que aprender muita coisa. Então, eu estou devagar, chegando e aprendendo com as mulheres lá, que são, inclusive, muito parceiras, né? São gente boa demais, tem me atendido muito bem. Você tá vendo? A gente te falou que não estava gravando, você falou muito bem agora. Tá gravando, viu, gente? Ela estava tímida, olha como já se soltou. Esse é Mas o é- espírito mesmo. É isso mesmo, né, Fábio? É isso mesmo. Agora eu vou voltar agora para o Papai Monta. Papai Monta. O que é a Spartacus? Qual é a história da Spartacus? Conta pra gente, você aqui com o Milton, como que começou esse sonho? O que é? Então, a Spartacus ela vem de uma solicitação que o mercado me fez. Na verdade, isso foi em 2019. Me disseram que existia um processo para que a gente pudesse auxiliar. Foi uma corretora, inclusive, de seguros, né, que me chamou. E aí fomos conversar e ele me perguntou se eu tinha condições e vontade de fazer esse trabalho de pronta resposta. E aí eu fui tentar entender o que era pronta resposta, porque o meu mercado sempre foi a parte de gerenciamento de risco, mais voltado para cadastro consulta, né? Sim. Muitas variáveis aí nesse processo de investigação dos processos para motorista, Sim. os ajudantes, e com isso me chamaram, fui bater um papo e a gente pensou numa empresa que pudesse realmente fazer algo bacana. E eu vou te ser sincero,
Cheguei em 2019 com alguns clientes mudando, né, da empresa que tinha para a nossa empresa, e a gente começou, então, daí para cá. São 5 anos de mercado, posso te dizer que a gente teve seus altos e baixos, né? A vida de um empresário e da empresa, ela é cíclica. Tive muitas ajudas, tive no começo sócios, e depois a gente acabou se desfazendo dessa sociedade, mas numa condição muito tranquila. Eu só não vou citar nomes, deixar a coisa bem tranquila. A gente quer os nomes, depois eu dou os nomes. A gente coloca na legenda. Mas são pessoas que me agradaram e me agradam muito. Eu sou amigo dos dois, inclusive até hoje. Um, inclusive, está no mercado. Eu sou um cara até, sim, muito suspeito em falar dele pessoalmente. O cara é meu parceiro. Então, assim, foi essa demanda que aconteceu. E, num dado momento, a gente começou a também fazer um trabalho de segurança logística, onde a gente teve essa vertente para a área de escolta, teve as condições veladas que a gente fez, fizemos escoltas fluviais, foi um trabalho de quase 35 dias na Amazônia, fazendo um processo de escolta para uma expedição que ia cuidar da fauna e flora, e os equipamentos eram extremamente caríssimos. Sim. Né? Num processo que a gente foi bem diferenciado assim, para nós, né? Só não consegui explorar isso de uma forma jornalística, porque era uma coisa extremamente sigilosa, não foi possível colocar em pauta. Mas a gente já fez muita coisa bacana. Eu estou vendo um drone aqui na frente de vocês, a gente já usou drone para fazer algumas recuperações, inclusive no meio de canavial. Tem esse filme, acho que gravado até hoje. Então, assim, manda o filme que a gente, enquanto ele está narrando aqui, a gente vê o filme atrás. Não, é um negócio bem bacana, foi bem legal isso, foi um negócio inusitado que o nosso Pronta Resposta fez. Graças a Deus, no ranking, todos que trabalharam e trabalham com a gente só conquistou amizades e são os melhores. Tem antenista, tem de tudo aí. Só que, assim, hoje, o core mesmo da empresa, se falar que eu faço Pronta Resposta para todo mundo, é mentira, né? A gente faz para aqueles clientes que a gente, de fato, está dando um atendimento. Aqueles que você tem, literalmente, aqueles que você tem um contrato, porque não dá para fazer para todo mundo. Isso, até porque, às vezes, falta a mão de obra mesmo, em certos locais, a gente acaba tendo problemas com o atendimento. Mas dentro do que é nosso conhecimento de rota, conhecimento de região, etc. e tal, a gente tem tanto a escolta que está fazendo o trabalho, e no momento de oportunidade, se precisar de qualquer apoio na região, a gente desloca alguém que é da região para auxiliar, tanto aquele que vem lá de baixo, muitas vezes do sul, atravessando o Brasil, não conhece ninguém, não conhece nada, a gente vai e coloca alguém da região para poder auxiliar esse pessoal além do motorista. Porque a gente cuida das vidas, né, Fábio? Sim, é verdade. E eu não estou preocupado só com a carga, apesar que a carga tem um valor agregado muito alto, eu sei como funciona, os embarcadores e quem quer que seja, quer que essa carga chegue no seu destino de forma ilesa, mas a gente está com um motorista, está com 2 VIGs ali, precisando de atenção, e muitas vezes acontece de quebrar o caminhão, uma turbina, um problema qualquer, e ficam lá num lugar que, sinceridade, sem sinal, km para um lado não tem nada, 100 km para o outro não tem nada, aí sim entra essa Pronta Resposta que geralmente a gente consegue trazer de dentro de uma cidade mais próxima desse local, e a gente consegue dar o auxílio que for necessário. Então é isso, a Spartacus nasceu exatamente dessa linha de raciocínio. E sempre humanizando, sempre fazendo com que as coisas aconteçam dentro dessa forma humanizada, né? Orgânica, né? E por conta da situação que a gente sabe como é um VIG, né? Sair de um ponto da cidade A, que é do extremo sul, e vai para o ponto da cidade B, do extremo norte, passa dias dentro de um carro, o próprio motorista, muitas vezes, mesmo com essas situações de paradas, etc., por conta de jornada, eles sofrem, né? Eles precisam de banheiro, eles precisam ter uma ninguém estrutura. pensa nisso, nos coitados. E sinceridade, acho que ninguém nunca pensou nisso. Você sabe que isso é uma discussão que eu tenho, eu vou puxar os Milton também aqui, que ele está quietinho por enquanto, né, Milton? Só está falando nós aqui, Milton, vamos lá. O ponto o Milton é matemático. É matemático, você está pensando nas contas. Tá pensando. Vou jogar uma conta para você daqui a pouco. Você sabe que eu tive várias conversas durante esse tempo que a gente criou esse canal, que muitas empresas pedem para fazer aquela famosa, a gente chama em inglês, é lindo, se chama Route Assessment, ou análise de rota, rotograma, você escolhe. E o pessoal sempre, antigamente mesmo, quando começou esses trabalhos, eles colocavam empresas para realmente ir lá no local,
verificar em loco o que as instalações, sabe? Fazia um trabalho Sim. decente. Aí veio a tecnologia, veio o Google Maps, nada contra o Google Maps. Sim, Mas jamais. veio o Google Maps e o pessoal começou a parar de fazer esse trabalho, porque é um trabalho que depende de dias, de semanas para fazer análise. Só um apêndice, nós É. fizemos muito isso aí. Sim. Então, aí você já Meu sabe sócio fez isso, pessoas que estavam comigo fez isso. então você sabe o que eu estou falando. Sei. Aí o pessoal chega, faz Muito, o quê? muito bem. E só muda para Google. Só E aí você chega lá não e fala assim, conhece o local de não fato. conhece. Aí seleciona, às vezes, os locais e chega num local que, pô, eu escolhi esse posto aqui, tal, esse posto aqui. Aí chega nesse posto, não tem um banheiro adequado, não tem uma alimentação adequada, não tem câmera que funciona. E aí o que acontece com o motorista? O motorista faz de tudo para não parar nesse local, que é horrível. Então tem várias coisas que às vezes esquece do motorista, esquece da equipe de escolta que está acompanhando alguns carros. Sim. Então é muito bom que você fala isso, mas as empresas hoje em dia, por isso eu estiver errado, eu não vejo mais as empresas pagando para fazer um trabalho de análise de rota antes de iniciar viagens de alto valor, como faziam antigamente. São poucas, provavelmente, as empresas. Você conta nos A dedos. Escolta fez, a Escolta Spartacus fez, e também posso te afirmar uma coisa, dependendo da localidade, localização, cidades do Brasil, nós temos um problema enorme de infraestrutura, né? A gente vê isso toda hora no noticiário. Então, assim, muitas vezes aquele posto é o único. Alguns quilômetros para frente, para trás, não tem muito o que fazer, tem que abastecer, tem que tomar um banho, escovar um dente, alguma coisa ali, e o cara é obrigado. Então, isso tudo acontece até no mapeamento. Tem lugares que têm as suas balsas para atravessar quando existem rios, que aí vem o perigo, né? Quando ela baixa a água, quando a água sobe demais, não atraca. Então, assim, Fábio, problemas de infraestrutura nós vamos ter, nós sempre tivemos. O Brasil é um país extremamente grande, né? E isso vai sempre nos mostrar os maiores desafios aí, não só para o motorista que está ali na boleia tentando levar a sua carga, mas para nós que estamos atrás aí tentando dar, né, garantir a segurança deles. Sim. Até a chegada nessa origem. Então, em tese, é um monte de problema que me parece ser fácil para gerenciar, Sim. mas a gente sabe que não é, né? Segurança é um troço bastante complexo. Eu costumo dizer que eu tenho aquela história de um grande ícone do mercado, eu não sei se eu posso citar o nome dele. Pode. Eu conheci o Darcio, que infelizmente faleceu novo, um rapaz que eu gostei muito, e ele dizia que você pode colocar uma árvore de Natal no caminhão, que se quiserem roubar, vão roubar. E não deixa de ser uma grande verdade. Eu assinei embaixo, porque de fato você pode colocar a tecnologia que você quiser, o mundo tecnológico dentro de um caminhão, mas se quiserem roubar, vão. Eu já vi os caras abrirem caminhão, que vocês provavelmente devem usar nas operações de eletrônico, que é o blindado, ser aberto com uma retroescavadeira. E também descobri recentemente que agora tem uma outra camada que a retroescavadeira não fura. Fiquei sabendo, inclusive, no evento do CINST. Parece que é a contra-inteligência, né? O bandido faz isso e a gente tenta fazer uma coisa diferente para poder conter. Então, assim, a gente sabe que o bandido está sempre pensando na frente e a gente vai tentar fechar essa cadeia aqui na condição melhor possível, de não deixar roubarem, não deixarem efetivamente a carga ficar à mercê desse meliante. E vamos tentar fazer com que essa carga chegue na sua origem sempre. É o que a gente pede, por favor, né? E é por isso que a gente faz escolta. Eu acho que esses caras, eles são humanos, eles conseguem tomar decisões. Muitas vezes não é igual o operador que está do outro lado, que só vai chamar o 90. Então, fica o meu, como diz outro, o meu agrado, né? A minha condição de empresário do ramo. Agradecer mas todos que trabalham para a Spartacus Brasil por estarem fazendo o melhor de si dentro dessas rodovias do nosso país e por fazerem jus aos 5 anos que a gente, graças a Deus, nunca assinamos um sinistro. Isso é bom. Até aqui, 0 sinistro na Spartacus Brasil. 0 sinistro. Isso é boa notícia. Sim, sim. Agora eu vou cutucar o nosso... Tivemos alguns momentos tentativas, difíceis, mas sinistros de falar roubar o carro que eu estava escoltando, isso não aconteceu. Não. Isso é bom. Homem do custoso. Vamos conversar?
Vou falar, fala aí. Vamos dizer o que você acha. Eu vou perguntar coisa que você é bom, um assunto Manda interessante. bem. Vamos dizer, olha só, a gente discute muito com as empresas, os embarcadores e também as transportadoras sobre a questão de custo de volta, principalmente com a questão custo trabalhista. É real o custo trabalhista e o modelo que o Brasil, na sua opinião, não estou falando que na sua opinião, você acha que o custo Brasil, o que ela faz com... Vocês pagam direito, vocês fazem... O que você enxerga das empresas de escoltas que fazem... Que a gente escuta muito rumor, a gente sempre chega na gente, aquela empresa quebrou. Isso que afeta o custo trabalhista. O que é a nossa opinião de custo focado no trabalhista que afeta as transportadoras e operadoras logísticos? O que você acha disso? Em geral, não precisa ser... Ou se quiser ser mais específico, fica à vontade. Eu entendo que, assim, a questão do custo trabalhista, ele é indireto, porque a responsabilidade trabalhista é de quem presta o serviço. Tá? Nós, como vamos dizer que terceirizamos ou quarteirizamos, da forma que quiser dizer, mas ele tem aquela pessoa que executa aquele serviço, ela está dentro de um CNPJ, a responsabilidade é deles. Tá? O Brasil, por uma situação, eu acho que de cultura, eu não sei qual motivo, existe a questão das brechas aí que você acaba entrando como solidário, né? E aí eu que estou contratando, você que está contratando, você é solidário a isso. Eu vejo essa parte errada. Eu acho que não. Eu acho que quem é responsável pelo seu funcionário é ele que tem que ser responsável. E a justiça tem que trabalhar em cima disso, né? Não ir atrás do embarcador, por exemplo, que ele que contratou, ele precisa do serviço. E ele ter essa responsabilidade. Questão de custo é alto. Hoje, particularmente, a minha opinião, mas a questão trabalhista hoje, ações trabalhistas e tudo mais, virou uma profissão. Virou uma profissão. Tá? Virou uma profissão por alguns aspectos aí, não vou entrar em detalhe, mas virou uma profissão, porque é fácil. O cara saiu da empresa, ele acha que ele deve receber, hoje, trabalhou 2 meses, ele quer receber 100 mil reais de indenização. 100 mil nem qual é a gerente conta? de uma multinacional. Não, então. Ganha, né? E aí eu te pergunto, qual é a conta que... Aí discuto muito isso com meu irmão, que é da parte jurídica, ele que lida, porque se eu for fazer também, não dá, né? A gente tem que determinar as áreas aqui, cada um faz, tem que fazer muito bem, essa área jurídica. Vem umas coisas, que chegou uma para nós aí outro dia, que 450 mil. 450 eu falei, mil. Peraí, o cara era o presidente como da empresa? Como é que ele chegou nesse cálculo? Ele deve ter trabalhado 50 anos na empresa. E ela nunca pagou nada dele. O fundo de garantia não pagava, não pagava o INSS, não pagava as horas extras para dar esse valor. Tem que ser alguma coisa. E aí? Né? Quando você levantou? E aí tá... Não, ainda está seguindo a gente... Mas é uma loucura. É uma loucura. Mas uma coisa, eu lembro que quando o nosso ex-presidente Michel Temer tinha mudado as leis trabalhistas, que tinha reduzido muitas ações de trabalhistas. Lembra que tinha até que ficava ali em São Paulo, na Avenida Marquês de São Vicente, era lotado o fórum, vivia cheio de ações trabalhistas. Hoje é muito resolvido virtualmente também, Fábio. Não é questão... por conta do fluxo. Não, mas o que eu quero dizer não é questão de ser virtual. É questão de diminuição mesmo. Tinha que diminuir, naquela época, antes do Covid, diminuiu muito. Por que aconteceu? Eles começaram a colocar a lei trabalhista que ele mudou algumas regras, incluiu aquela que você tinha, se você perder a causa, você tinha que pagar para você tinha que ainda pagar. Continua isso. E o valor que você coloca, você é obrigado a parte que perde, ela é obrigada a pagar os honorários. Porém, isso está funcionando. O que não está bem estipulado e tudo mais quando o cara abre a ação de 450, ele tinha que pagar uma taxa. Ele abre, não era isso? quando ele abre essa solicitação, vamos dizer assim, vamos colocar como uma solicitação, está reivindicando isso, eu acho que ele já deveria entrar com provas para isso. Não é ser leviano em colocar uma situação, por quê? Às vezes o profissional na área de direito fala assim, não, coloca isso aí que é fácil. É isso que eu estou falando. Vira uma coisa, sabe? E você, como empresário, você fica refém de uma situação que você não tem controle. E agora eu vou chegar no ponto que a gente começou nessa parte agora. Talvez seja a orientação até do profissional jurídico. Sim. Eu não posso acusar os advogados, até porque posso fazer isso. Eu sou oriundo, né? Sou colega deles. Então, assim, em tese, você tem lá um tribunal que analisa um pedido dos profissionais, seja qual for, né?
na nossa área é bem complexo, porque geralmente vai a duplinha e a duplinha já está meio que já formatado o discurso. Mas eu quero, e cima dos custos de... Por que eu comecei com a questão de custo logístico? Porque às vezes a gente tem que separar o joio do trigo. Tá. Da qualidade de serviço dos prestadores e como o pessoal às vezes faz alguns RFQs ou BID, ou cotação, que são injustas com as empresas que trabalham direto. O que eu quero dizer com isso? A gente está falando de custo de processo trabalhista, que é altíssimo. Sem contar outras coisas. Ficamos num ponto aqui agora que aí pode incluir alguma coisa. Isso atualmente a Spartacus ela absorve e não deixa efetivamente respingar. E por que esse custo é alto? Nem subsidiariamente, nem solidariamente dentro do nosso embarcador. Então, vocês, quando chega uma cotação, só para a gente explicar para o pessoal entender claramente, você, do público do Byte Descarga, o seu embarcador, seu time de compras vai lá, chega para o cara de logística e fala assim, eu quero fazer uma cotação de empresa de escola. Sim. Aí ele recebe a cotação das empresas que vocês me corrigem aqui, recebe as cotações de empresa de escolta e só leva em consideração o valor. Sim. Ninguém sabe o que está embutido no valor. Exatamente. E aí, quando um dos principais fatores que eu sempre vejo é que o serviço de escolta, normalmente, ele cai numa conta de custo de frete. Na maioria das empresas que eu conversei, é computado. Eles colocam lá, o serviço de escolta entra no custo de frete, é onde que o pessoal avalia o custo de frete Brasil comprado para o mundo inteiro. E aí vê o custo de escolta e fala, não, seu custo de escolta está muito alto, caramba, 4, eu vou achar o fornecedor B. Ó, Spartacus, agradeço aqui que você participou da cotação, mas você fica sabendo, no final você fica sabendo. Lógico. Fechei com o fulano A que abriu a empresa há menos de 6 meses, sabe que o cara já quebrou umas 3, 4, 5 empresas, sendo generalista. Mas para a empresa, você fala assim, pô, como é que eu faço para combater isso? É difícil, porque no final, a empresa que está fazendo o BID e o RFQ, ela não, quando começa a ter o trabalho de custo de processo trabalhista, vai para uma outra conta internamente, principalmente com as multinacionais, que se chama a parte de legal fees, começa a cair na linha de legal fees, de labor fees, alguma coisa assim, eles não aparecem no custo do frete. Então, o gerente de compras, que normalmente não entende o que ele está contratando, às vezes, pode até entender, conhecer, não estou desmerecendo nenhum gerente de compras, mas o ponto, o cara não sabe todos os detalhes do processo, como funciona contratar uma empresa de escolta. Operacional mesmo. Exato, ele não sabe como é que é o mundo de vocês. Dia a dia. E aí ele vai lá só o preço. Tipo, vamos dizer, se você cobra 10 por quilômetro quadrado, quilômetro rodado, o fulano, que é o B da vida, vai lá e coloca 6,5 ou 7. Primeiro e ele fala, pô, eu vou ficar nesse aqui. Lógico. Só que, quando cai depois, nos 3, 4 meses vai dar lucro, ele vai ganhar o bônus dele, vai ser elogiado pelo presidente, pô, ele abaixou as contas. Só que ninguém está vendo lá embaixo, daqui a pouco, onde que está aparecendo uma coisa. Que eu falei, legal fees, é onde que vai aparecer lá. Só que ninguém vê. Exatamente. Isso que eu estou explicando para vocês, gente, é real, ninguém vê. O time de logística não vê, ninguém sabe essa diferença. Eu vou reforçar, viu, Fábio, aqui para você entender os bastidores, né? Então, dentro do que você falou, eu assino embaixo. Tem mais um detalhe, eles não referenciam empresas de escola, não homologam, e nós fazemos isso. Então, por exemplo, eu pego lá e faço toda a busca, como eu disse, eu venho oriundo de um trabalho de Caras Consulta, então eu faço uma espécie de investigação. Você faz assessment, análise de empresa, do CNPJ e seus discípulos, digamos, seus sócios, tá? E aí eu entendo como é que essa empresa está. E muitas das empresas, e talvez o nosso ranking não seja maior, porque não tem condições e capacidade de ser contratada. A gente não quer trazer mais problemas para dentro de casa, haja visto que os problemas existentes mesmo com empresas boas. Aproveitar e fazer uma pergunta aqui que vai polemizar a pergunta. De 100% de empresas de escolta que você analisou, quantos por cento você diria que são reprovadas? 100%. Estão falando de um 100%. Chutando bem, 50% fica... É reprovado. É reprovado. Eu ia subir, hein, se eu estiver errado. E eu vou falar para você o motivo. Olha, eu vou polemizar. Olha que eu cheguei agora. As ações trabalhistas que chegam até um ponto, não os outros detalhes que eu não vou entrar. Chega a quantos por cento acima do faturamento da empresa? Então, às vezes, 10 vezes mais. 10 vezes? 10 vezes. Tem empresa que tem 10 pessoas. Eu vou fazer aqui uma conta rápida. O Milton falou de R$100 mil, um pedido de um processo trabalhista. Então, tem R$100 mil, 10 pessoas. Olha quanto dá, 1 milhão. Quem é de empresa de escolta com 2 viaturas, 4, estourando, consegue faturar 1 milhão por mês?
Nenhuma. Então, assim, eu conheço algumas empresas de escolta, tenho grandes amigos aí nesse circuito. E eu tenho certeza, com o número que eles têm de escolta, o faturamento também, né, etc. e tal, sabe muito bem como é o... Né? Outra coisa. Nós, como empresários desse ramo, nós temos que tirar do nosso faturamento bruto, não é do líquido, 5%, deixar dentro de uma caixinha todo mês, ao longo dos 12 meses, para que isso sirva para algum tipo de problema que venha ocorrer nesta área. Como se fosse vou lembrar aqui, como se fosse um condomínio, Isso. que você tem fundo de reserva. Fundo de reserva. Exatamente. Você... Esse é síndico. Então, vou perguntar uns negócios de síndico daqui a pouco. Mas é isso aí, fundo de reserva para essa finalidade pura e simples. Então, assim, 5% para isso, aí depois você tem que pensar nos investimentos, treinamento, entre outras coisas que você faz para o seu grupo para ser o melhor no mercado. Perguntando em cima disso, que esse é um tema bom para a gente conversar. Sempre foi. Sempre foi. De 100%, ele está dizendo 50%, a Day, já pelo pouco que ela falou, acho que já está um pouco mais. Isso porque ela nem viu nada. Estava aprendendo, já viu, mas o que ela já viu, já mostrou. Porque eu converso com o meu auditor e está difícil colocar. Ele está com uma empresa, inclusive, se servir rápido assim, não vamos, né, obviamente, mas que está tentando trabalhar conosco, e a gente sempre é muito bem-vindo, né? A gente precisa deles. Então, a gente, inclusive, tem pensamentos, enfim, projetos para inclusive, trazer eles mais para perto, né? A gente, enfim, é o braço direito que nós temos. Mas, assim, ele tem, só para você ter uma noção, se eu não me engano, 18 processos ativos. Então, assim, como que eu contrato esse cara? Não tem como. Não tem como. E o cara não tem nem fundo de reserva. Então, você entende? Essas empresas não fazem fundo de reserva como vocês fazem, imagina. Eu acho pouco provável. Poucas fazem. Sim. Como eu falei, não vou garantir. Eu conheço também. Pouquíssimo. E aqui, fica um abraço para você. Ele sabe. Eu falo de com muito gosto, meu amigo Altair Yoga, eu sei que a Maport faz isso. Sim. Ela tem um fundo de reserva porque muito precisa. bom. E eles trabalham direitinho. E posso dizer que... Vou te dar um número agora. Tá ganhando propaganda, Yoga! Ô, Yoga. Vou te dar um número agora de empresas cadastradas. De 2020. Foi quando eu entrei na Spartacus fazendo o cadastro. Certo. E era operacional. 129 cadastradas. Certo. Hoje. Quantos? 19. Vocês começaram com 129. Nível Brasil. Hoje eu tenho 19 apenas. Literalmente você reduziu mais de 100%. Tem bastante história para contar. Lógico que eu tenho filiais, tá? Eu tenho potencialização de empresas com filiais. Sim. Mas a quantidade de CNPJs diferentes é em torno de 19, para eu errar, 30. Caramba! Então, eu tinha 130 empresas que eu comecei a cadastrar ao longo de 2020, virando a página para 2021, que o regresso foi disso do quê? Aquele todo problema lá que o cara abriu, não conseguiu e fechou. Quantas quebraram nesse... Vamos lá, vou pegar agora... Monta, a gente não está apontando os dedos de ninguém, mas podia, mas vamos lá. De 100%, não, vamos ver assim, vamos para o percentual. De 100% que você... Quantas quebraram em 5 anos? Posso afirmar que não foi só quebra-quebra, né? Mas foram mudanças de operacionalidade. Pararam de fazer escolta. Pararam de fazer o trabalho de escolta armada, que é o que a gente usa. Até por conta dos para fazer a segurança, muitas vezes, patrimonial, portaria, entre outros. Facility, né? No bom das coisas. Ou seja, a empresa até existe, mas mandou para nós uma nota dizendo, olha, a partir desse momento nós não estamos mais fazendo, porque eles têm muito custo. O carro parado é o custo, né? Já o VIG sozinho, ele põe em qualquer lugar. Você consegue distribuir o trabalho dele. Isso, você faz uma distribuição dentro de um CD para ele fazer vigilância, ele faz portaria, ele faz outras coisas. Já o vigilante que vai atrás de um caminhão, ele é vigilante, inclusive com N outras coisas que são obrigados para o seu dia a dia. Ele tem que ter porte de arma, ele tem que ser reconhecido pela Polícia Federal. O Exército tem que saber que você tem isso tudo dentro de casa, porque você usa arma de fogo. E você está com 2 caras ali armados dentro de uma viatura, que não é pública, não é uma polícia do Estado. Então, isso também traz um problema. Sabe lá quem está lá dentro, né? A gente nunca sabe. E se for pessoas que se travestem de empresas de escolta e se inserem dentro do processo logístico? A gente também não sabe do jeito que estão as coisas aí. Então, assim, dentro do que é contexto e variável, eu acho que de CNPJ que subiram mesmo, eu vou dizer aí das 129, umas 12, por aí, 15.
As demais foram alterações e mudanças realmente de atuação para o mercado de facility e segurança patrimonial. Pegando um gancho de uma das empresas que fechou lá atrás, ela encerrou não só a parte de escolta, como ela fechou a empresa mesmo. Porque eles haviam contratado uma pessoa para fazer, que era o escotista, só que ele não estava para o CLT. Sem CLT. E era amigo. Uhum. Era amigo da pessoa, de muitos anos. Há Sempre 5 assim. anos trabalhando com ele, Sempre nunca assim. tivemos problema. Eu conheço isso. Entrou na justiça, eles tiveram que fechar a empresa porque não tinha dinheiro para pagar. Não tem mesmo. Gente, isso é complicado. Então, assim, na demais. homologação, no critério, no crivo de homologação de uma nosso- empresa hoje de escolta, a Spartacus ela não contrata se o cara tiver uma ação trabalhista ou se não sair uma CND. Entendi. Não contrata. E não põe para Eu trabalhar. costumo dizer que uma ainda vai, 2 E ainda desde, vai. que, É uma desde que ele análise. responda como é que está essa ação. Não, e eu tenho que conhecer também a sua saúde financeira. Claro. Você tem 2 viaturas, são 4 pessoas que você tem que tratar. 4, 2 colocam você no pau. Você tem 100 mil na conta, você está com um problema grave. Bem Geralmente, gravíssimo, você concorda? geralmente o cara pede 100 mil Sim. Agora virou de parece pescoço aí, né? até fugiu o nome, de indenização. Indenização. Então, assim, 100 mil para cada, a gente faz um número redondo. 100 vezes 10, se você tiver 10 ações, são R$1 milhão. Ninguém, em sã consciência, tem R$1 milhão para distribuir para 10 pessoas que foram funcionários. E, assim, por isso que a empresa quebra, por isso que a empresa fica inoperante, não consegue atuar, e isso é muito difícil. E aí vem a Spartacus, obviamente, vai custar bem mais caro, porque eu compro, Sim. só que, assim, tudo que está aqui acima, além dos impostos, que eu virei um sócio, infelizmente, Sim. do nosso governo federal, ainda mais prestando serviço, eu não tenho subsídio, a gente paga tudo para eles, além disso eu tenho que pôr o meu markup, tenho que colocar ainda o que a gente chama de ADM, para todas essas coisas acontecerem e falar assim, ó, agora o meu custo é esse aqui para o seu embarcador, para o transportador, etc. Isso traz um problema, que você falou de compras, ele vai comprar preço e não qualidade, e nem esse calabouço que eu tenho de, digamos assim, de serviços que estão por trás do meu trabalho de escolta para garantir que você não tenha problema. Mas Ações trabalhistas, entre outras coisas que podem acontecer. Por exemplo, eu não tenho operadores dentro da minha operação. Eu tenho gerenciadores de risco. Ou seja, os meus operadores, eles não são aqueles operadores que costumam ser contratados por R$1.800. Eles são gerenciadores de risco. São pessoas de alto nível. Acabaram de participar, inclusive, de um curso, que eu vou até citar o nome aqui, de imersão do Fórum, são parceiros nossos. Um abraço, Leonardo. Vou te ser Fórum sincero. GR é meu apoiador institucional. Isso. E eu vou te ser sincero, todos esses caras que estão comigo estão fazendo gerenciamento de risco durante, né, esse processo de segurança logística, durante o acompanhamento logístico que eu faço. Então, é muito diferente o nosso trabalho, é bem diferente. Então, eu costumo dizer que se o cara só quiser contratar a escolta, fica com Deus, fica à vontade, vai lá e contrata, sei lá, quem quer que seja que esteja aí funcionando no mercado, seja aí com ações ou sem ações, não importa, Fábio, mas ser diferente é a Spartacus Brasil. isso que o Edson está falando é justificável o valor a Sim. ser pago. Mas Porque você justifica do seguinte, existe uma versatilidade no que a Spartacus faz, uma Então, diferença no que ela atua. É isso que eu e a queria gente, chegar. a gente Portfólio. O seu portfólio é diferente, não é isso? É isso Sim. que eu quero entender. Eu não vendo escolta. É isso aí. exato. Eu vale... faço o quê? Gestão de segurança. Agora a Dai pode falar. Não, mas vale ressaltar, porque assim, é um testemunho dele mesmo. Sim. Né, que quando a gente teve um cliente aí que pleiteou, esteve ali, foi ele um dos nossos coordenadores, né, do pessoal de operação, e eles foram visitar essa pessoa, e de fato, quando eles saíram de lá, a pessoa disse para ele, e olha que é uma grande transportadora, falou assim para ele, eu nunca entendi a escolta como vocês não me venderam, porque ele não usou essa palavra, mas me explicaram. Ele falou, agora eu entendi como funciona. Então, assim, muitas das vezes a gente percebeu que falta informação mesmo, porque até o cara que está olhando a planilha, de fato, eu nem julgo, porque se eu não conhecesse, realmente eu preciso reduzir custo, cara, vamos ser sinceros. Esse é o ponto. Você está falando com um gerente de compras que manda você colocar seu valor de seu serviço numa planilha eletrônica, que é um leilão eletrônico. Sim.
aquilo lá é extremamente seco, ele não tem a visibilidade do seu Sim, portfólio. Não exato. Ele simplesmente está vendo o preço. E ele não vai ser julgado. Isso é super importante. Sim, Ele não vai ser julgado pela quantidade de ações trabalhistas que a empresa for arrolada. exato. Então, esse é um ponto que acho que vocês têm Sim. que, quando for explicar, tem que explicar o que você É. falou. Quando Mas for- a gente ganhou o tem- cliente não, no tem que final, fazer- porque é, ele segurança entendeu. jurídica, a essa segurança diferença. jurídica a gente tem falado bastante. Sim, mas eu falo, não é nem É um só isso, é a diferencial. pessoa entender, porque, por exemplo, igual o Montanari comentou, sai do ponto A para o ponto B. Quando é próximo, tudo bem. E quando é 17 dias de viagem? Se o meu caminhão quebra no meio do caminho, você contratou alguém saindo de São Paulo, Sim. mas aí em 10 dias quebrou um caminhão, ou seja o que acontecer no meio do caminho. Em 10 dias você está, sei lá, você está em... Eu não sei, tá? Assim, exatamente, ainda não estou muito bem em geografia, Tá aprendendo, tá aprendendo. mas vamos imaginar que, sei lá, estou no Espírito Santo. Sim. Eu não tenho, você, enquanto embarcador, enfim, não tem um contato no Espírito Santo. Eu tenho. Que eu Verdade. consigo o quê? Trocar uma equipe muito mais rápido, até você esperar alguém chegar de São Paulo. Então, eu faço uma gestão também desse Sim. problema, que você nem sabe o que aconteceu. Aliás, que Porque eu contato a gente tem em Vitória. É porque né? eu resolvi em, Um sei lá, parceiraço, 15 né? minutos. Eu estou dando um Sim, sim, exemplo é aqui, verdade. que você demoraria 10 dias para chegar alguém de 10, São Paulo. sim, Ou né? você teria que contratar, sei lá, no Google, né? Você não Uma sabe o empresa histórico de da empresa, escolta exatamente. em Vitória. É um risco que se corre, que a gente que paga o pato. Isso está influenciado da seguinte maneira: nem todas as empresas de segurança que trabalham com escolta têm filiais espalhadas pelo Brasil inteiro. Claro. Tá? Então, você Sim. tem a única sua, que é aqui em São Paulo, e você está fazendo uma viagem longa. E você só pode carregar daqui para lá. Sim. Você não pode Aí, botar escoltando. Acontece Sim. uma situação, aconteceu essa semana, uma situação de carro, deu um problema mecânico. Poderia ser um problema com um dos agentes, poderia ser qualquer situação. Motorista, enfim. Eu tenho que trocar a viatura. Quebrou o carro. Aí eu tenho, um exemplo, 500 quilômetros na minha base, de onde saiu, para onde está o ponto. E mais 500 quilômetros para chegar na origem. Quer dizer, Já eu viu? estou no meio do caminho. Quem eu tenho no meio do caminho? Ninguém. Tá, e você como escoltista, você concorda que você não Vou tem falar assim, outro, você cliente, outro jeito? Você tem que trazer de sua você base? não tem o contato de ninguém, porque você pega as escoltas no mercado. Ah, preciso de uma escolta, vou ligar. Aí você vai chamar a Vou pegar o concorrência, Google. colocar lá? complicado. E outra, Eu vou pode... pegar o Google e vou contratar. É, isso é Tá? complicado. Aí acontece uma situação. Pô, não dá para chegar, porque 500 quilômetros, cara, eu não posso demorar 7 horas para chegar lá, A 10 gente horas. coloca- Cara, com o carro quebrado A aí, gente ó. coloca em horas. Aí o que eu faço? Em horas. Né? O que a Spartacus faz? Tem um parceiro próximo. Tá? Eu já faço o gerenciamento, eu não pergunto para vocês se tem que ir ou não. Eu já coloco uma segurança. Sim. Se tiver que deslocar o veículo, por algum motivo que a viatura não pode ir, e aqueles agentes não pode acompanhar, porque tem que ficar ali. Uhum. Tá? Mas eu já providencio esse processo até que a outra já está chegando. Sim. E você não está preocupado. Você contratou, Milton? Eu já fiz, cara. A equipe já está chegando. Já vai chegar. É só uma questão de demora devido Mas o cliente não translados. percebe absolutamente Sim. nada. A gente só, óbvio, informa quem é de direito, que tem aí as regras para informar quem vai ser os próximos. Porque muda, né? O Os carro. motoristas, os dois. Tem todos que os estão, porquês a ali que você tem que viatura, informar. o da placa, às vezes, mas Uhum. até que prove o contrário, a gente faz isso num Uhum. estalar de dedos. Então é muito simples para nós, coisa que um escoltista convencional fazendo algo nessa linha vai ter problema, porque ele não vai Isso chamar é o um dos concorrente pontos. para trazer a solução para o embarcador ou para o transportador que parou lá no meio do Então nada. eu falo, se a gente chega E para você não sentar, tem né, como tio, a gente fecha o ativar. negócio. É que às vezes a gente não consegue chegar para A contar como a gente justifica trabalha. o porquê que E é justificável. não é do que você contratar vender. direto. Não é A gente venda. justifica isso. Uma outra coisa bacana que a gente faz, que aí diminui custo para vocês, O que é? a gente chama isso de efeito escada, né? Eu saio de São Paulo, vou para Vitória, de Vitória eu ponho outra empresa para fazer, que aí é um outro custo, e assim a coisa vai Sim. acontecendo até chegar ao destino. Então, vou usando várias empresas, coisas que um escoltista, se pegar o cara daqui... Tem que cobrar o dobro do preço porque ele volta a bater. Não, Ele ele vai Ele não pode fugir, batendo ele lá. não pode Vazio Batendo no lá. bom sentido. E aí é. Ele só existe uma pode- resistência. Ele só pode voltar se estiver carregando o mesmo caminhão, não é um negócio assim, Em a regra. tese é isso aí. Só se o Sim. mesmo Só. caminhão voltar. Mas, Fábio, tem uma resistência razão. do tomador Ah, em querer fazer essa... faz sentido, lógico. Ele não quer fazer porque a gerenciadora de risco dele não quer ficar mudando. Tá falando sério? Estou falando sério.
As empresas de GR não permitem isso? Elas não querem uma ter o justificativa. trabalho de Algumas, né? trocar a viatura, porque está tudo atrelado. O rastreamento, e eles não querem ter É trabalho, só fazer o cara. espelhamento, eles às vezes não, Tá? Não Peraí, querem. Deixa eu fazer uma entender. alteração. Isso aí afeta diretamente o custo do frete, porque Pode tá falando afetar. agora. É. Porque eu tenho que mandar daqui para São Paulo. Já aconteceu, já. Mandar carga de São Paulo para... Vou pegar um lugar bem distante. Rio Grande do Norte, Fortaleza. Eu tenho uma de 3.400 quilômetros que sai de São Paulo e vai para Fortaleza. Você pode fazer pontos estratégicos onde você não vai cansar a equipe. Ou Rio Grande do Norte, ou Não Fortaleza. importa, gente, mas gente, passou de Isso 2.000 mitiga o risco quilômetros. também dos Você já problemas imaginou trabalhistas. Um cara sair do ponto A para o ponto B, só eles. A dificuldade que é, como a gente começou Fábio, falando logo no início da entrevista. 2.000 quilômetros, pela regra do trabalhista, do motorista, ele tem que parar, rodar 12 horas e parar 12 horas. Uhum. Que é 11 horas, mas aí tem a lei. Sim. E ele tem que parar. Ele tem o corte dele, não pode ser. É a jornada. E né? a jornada dele é um corte às 19 horas, só que ele tem que parar no ponto que está autorizado, que é aquele problema que você falou antes. Sim. Aí não tá, como é que faz? Beleza, parou. Ele vai fazer. Então ele roda 500 quilômetros em 12 horas, Uhum. a parada para café, parada para abastecer, parada para higienização, parada de almoço. Isso consome, Sim. tá? E ele tem que rodar os 500 quilômetros em 12 horas, Uhum. se rodar. Se rodar. Aí ele para. Então tá bom. Pode Vai pegar fazer... problema na Você estrada. concorda que você vai fazer isso em 4 pernas? Sim. 12 paradas e 12 rodadas. Uhum. Então eu vou estar Sim. 4 dias trabalhando aí, tá? Se eu utilizar uma efeito escada, que é interromper a cada 500 quilômetros, num ponto estratégico, onde eu posso colocar uma outra equipe descansada para seguir, a outra já retorna. Inclusive, você tem equipe lá. Imagina que você faz uma operação, só um exemplo aqui, daqui para Cariacica, só que você passa por Minas. Certo. Um exemplo. Então, você vai falar assim, mas eu tenho carga em Minas. Só que não tem equipe de desconta. É verdade. Cara, isso aí é uma coisa que eu tô meio assim, tipo... A logística é muito importante você Lógico, fazer. mas... Até você está Mas, aprendendo. não, eu tô aprendendo com vocês aqui. Faz tudo sentido. Eu só tô aqui, louco da vida, no sentido de por que as empresas de GR não se adaptam? Gente, eu tô surpreso porque eles não permitem fazer um negócio desse. Não é que ele... Assim, se o embarcador disser, Eu quero. ele vai ter que fazer. Só que ele já cria um certo dificuldade lá dentro para evitar que você faça. Aí o cliente fala, não, Mas tem que ser a mesma equipe. Não, agora explica, Mas por quê? Mas explica para mim. Então, vou falar agora... Ou o cliente, na ignorância, vai dizer, a GR diz que tem que ser a Qual mesma é o equipe. tempo, gente? Tenta explicar para mim como se fosse uma criança de 6 anos. Tá. Qual é a dificuldade? A gente, na verdade, não impõe Do regra desenho. para a gerenciadora de risco. Então, eu É quero... o contrário, geralmente vem o contrário. Eu quero só entender qual é a dificuldade. Alguém consegue explicar para mim? Tá, eu vou dizer que eu sou a GR, empresa de GR. Quanto tempo leva para mim fazer essa alteração do sistema, colocar mais uma empresa? É isso que eu A quero entender. viatura Qual é da a placa dificuldade? tal, os agentes ter que alguma estão coisa. As empenhados... tecnologias geralmente são padrões, então não teria muito... Não tem resposta. dificuldade, não. Então, Você tem que trocar o nome dos agentes, a placa da viatura e o rastreamento. Só. Espelhar. então, eu estou sendo sincero, continua assim. E isso aí demora muito? O que é? Eu tenho resistência para isso. Eu tenho resistência para eu isso. vejo que pode ser alguma coisa operacional mesmo, não sei te Aí a dizer. gente vem, aí a gente vem Aí para eu aquilo que a precisaria gente estar dentro da GR para entender, mas a priori, como eu conversa a respeito respeito as do que a gente já regras, falou dos padrões, né? Que cada eu um entendi. trabalha como... Porque realmente eu não consigo entender essa... existe a resistência. E a gente entende que e a são gente parceiros, não respeita, deveriam, Porque, né? assim, a regra, os PGRs são montados, Sim. já estão prontos. A Sim. gente não se mete em PGR. Sim. Aliás, eu não Nós sei nem o que seguimos, tem né? da caçamba lá. Sim. Não tenho ideia. Se está carregando ouro, diamante, não sei. Inclusive, a gente... Melhor nem saber. Seguimos as inclusive, regras. assim, Saber que isso acontece de Seguimos certos as embarcadores regras. passar para mim o que está com dentro e qual o valor da nota. Eu falei, cara, não preciso saber nada disso. O escoltista Eu só quero saber a placa do veículo. é proibido por nós, é proibido de pôr a mão na nota fiscal. Não tem que pôr a mão na nota fiscal. Ele tem que saber o destino que ele vai pegar A e a origem. rota... E o carro, que ele tem que... Rota pode até mudar desde que a GR, né, por conta de alguns problemas, obstrução de via, entre outras coisas, acontece. Tempo de chuva, obrigado, você tomar algumas posições. Fora isso, pegar aquilo e fazer, pôr uma tampa na viseira aqui, perdão, né, e ir embora.
não pode saber o que está carregando, não pode saber, etc, etc. Só o nome do motorista e o telefone, porque muitas vezes pode acontecer do caminhão sair um pouco do processo e eles terem que fazer algum tipo de comunicação, já viu, tem que ter. Fora isso, a gente não sabe nem o que está acontecendo dentro do caminhão. A gente evita até conversinha. Agentes, sem conversinha com o motorista, por favor. Eu pergunto para vocês aqui, que eu vi, né, principalmente fora do Brasil, e aqui no Brasil algumas empresas de escolta fazem esse trabalho legal de fazer a própria fiscalização do trabalho do motorista e da transportadora. E vice-versa, acontece contra nós também. Que às vezes, quando dá alguns BOs, vem... foi o motorista que... Mas eu quero chegar no ponto que você vai entender agora. O que acontece? Acho isso legal. Do lado do embarcador, é uma dificuldade, às vezes, que o embarcador não fica sabendo todos os erros que acontecem. Sim. Nem chega... Sim. Só quando alguns embarcadores, que nem uns Fábio Barbosa da vida, que pressionam e falam, eu quero saber... Vai lá na operação. Vai na operação e busca informação. Muitos não chegam nesse nível de conversa. Que não chegam aí, por exemplo, vocês têm a escolta e falam assim, o motorista está brincando de zigue-zague, o motorista parou aqui no negócio. É mais ou menos isso, a velocidade está acima da... Exato. E aí, barra numa situação que eu já escutei isso, por que você não me fala? Falando pelo lado do embarcador. Ou falando de tal empresa de escolta, por que você não me conta, por que você não me contou isso antes? Eles sempre falam assim, Fabio, infelizmente meu contrato é com a transportadora, eu sei que carrega você os seus produtos, de outros estou carregando, mas o meu contrato é com a transportadora e eu dependo, literalmente, de manter uma boa relação com a transportadora. Eu aviso a transportadora, ela não faz nada, continua o mesmo motorista lá fazendo os mesmos erros. Então eu queria saber, é uma dificuldade, né? Até que prove o contrário, se você tem um gerenciamento de risco que faz esse trabalho de monitoramento, rastreamento, etc. Ele deveria já estar vendo isso. Eu acho que você poderia ter esses relatórios aí extraindo desta fonte. Já aconteceu com a gente. Nós podemos ser digamos, um ponto. Mas vocês são auditores. Se você parar para pensar. Nós fazemos isso, e vice-versa. Então, acho que um dos pontos também que é importante dizer, empresa de escolta, eu conversei muito isso com alguns donos de empresas de escolta, a gente vai falar de novo do meu mestre Yuga, que a empresa de escolta não é só escolta em si. Ela também tem, os escoltistas têm que servir como auditores, os olhos até do embarcador. Até porque é uma pessoa. Porque ele está lá vendo o que o cara está aprontando. Não estou dizendo que todos os motoristas estão errados. Pelo amor de Deus, não é isso, gente. Mas um tem que auditar o outro. O próprio transportador, o motorista também tem que auditar as escoltas se estiver errado. O motorista já tirou foto de agentes nossos que a gente teve que desclassificar a empresa porque estava de sunga. Então. Sunga não, né? De bermuda. Essa eu vou colocar no pote. Escoltista de sunga. Gostei dessa. Bermuda, gente. Bermuda. Não, sunga. Não, e é verdade. Mas é que vai até Fortaleza. E a gente só vai saber quando a foto chega. Na boa, pensa no domingão, o cara, entregou em Fortaleza, tá livre depois. É verdade. Não é? Parece sério isso, o cara tá de sunga. Não, parece brincadeira. Produção, grava essa. O cara me mandaram a foto. Escoltista de sunga. O cara me mandou a foto, eu olhei e falei, não é possível que o cara tá fazendo isso com a gente. Tava mesmo. Tá. São cases de insucesso, né? Mas olha, de aberração. Desculpa, mas assim, onde que ele guardou a arma? Nossa, velho. Mas eu tô falando. Você tá me contando o quê? Ele tá com sunga, onde que ele tá guardando a arma? Pior se fosse o doce que teria que estar com a DZ, prejudica mais ainda. Ai, gente, essa foi uma dar um corte. E a gente sempre toma as providências, tira geralmente os caras de circulação. Tem que tirar mesmo. Às vezes a empresa, obviamente, não é punida, mas a punição vai para o funcionário. Porque isso eu também acho muito bacana, você falar assim. Mas quem fez isso foi o motorista, é o que você falou. Essa coisa de cuidar cuidar do outro. O motorista avisou. Sim. Mas para pensar, às vezes, tipo, e é bom vocês deixar bem claro, empresas são feitas de pessoas. Sim. E às vezes, muitas vezes a gente vê que empresas saem prejudicadas por ações de pessoas. Sim. Eu não vou entrar no aspecto político, mas é verdade o que está acontecendo hoje. Que por causa os dois aspectos políticos hoje estão tão enfervescidos, os nervos aflorados, que às vezes um colaborador seu, isso eu vou falar para você, é verdade, Sim. Um colaborador seu que faz uma postagem, dependendo do espectro político que ele colocar, ele pode prejudicar a sua empresa sem você saber. Sem dúvida. E feio. Feio. Posso contar um algo? Pode. Estávamos nós numa missão, não vou citar nem lugar, nem... Não, tranquilo. E aí houve um post, coisa mais linda, né? Olha, onde eu tô? Não, e saiu, né? Sai. Daqui a pouco eu recebo um telefone, você tá aqui. Hã? Nossa, eu achei estranho.
me acharam a quilômetros de São Paulo. Enfim, um post quase foi a perder nossa visita. Nossa, sério mesmo? Nesse momento. Foi bem complexo. Eu só quero, para o pessoal Então, entender. tomar muito cuidado. Só para entender o histórico, que eu queria entender um pouquinho mais. Não estou querendo que você abra quem foi, mas qual o conceito? Você foi fazer uma viagem? Eu fiz uma viagem longínqua, bem longe. Você está fazendo um trabalho de auditoria, de exatamente. Aí você tirou a foto, postou. Foi exatamente fazer isso, apresentar a empresa. Quando eu vi, alguém estava me chamando, dizendo, quem estava chamando aqui na minha cidade? Era um cara contra ou mais ou menos isso. Entendi. Um competidor. Entendi. Mas o que eu falei, é verdade. Competidor é a palavra... Gostou, né? Gostei da palavra. Competidor. Isso aí. Não é nem concorrente. É competidor. O que acontece? Você também tem que... E como as empresas vão controlar isso? Tem casos de boicote que acontecem, são mais pesados, você vê nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também já pegou. Já teve enfermeiras que foram mandadas embora, porque postaram uma coisa favorecendo um outro espectro político. O alcance disso aqui é muito longo. Eu falei com um dos nossos operadores nesses dias sobre isso. Você falou? Foi inclusive, estava comentando alguma coisa disso. Não, mas aí eu falei assim, não, tudo que você posta... Você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado porque você representa a nossa empresa, né? Não põe a culpa no Google, não acredito. Hoje, inclusive, até ela não se apresentou dessa forma, mas ela tem feito o trabalho de marketing aqui, até porque ela é formada, e eu pedi essa ajuda até por conta dos eventos, até para prestigiar o que foi o Bytes de Cargas no ano passado, foi maravilhoso, foi um primeiro evento que a gente participou. Então, assim, tudo que é imagem tem um peso enorme. Claro. E ainda uma imagem falada, dependendo do que se falar, né? A gente brincou na hora do almoço, dizendo, olha, muito cuidado com as fotos que você tira, que hoje, se você tira foto com um político que está em baixa, você fica, né, num momento difícil. Se está em alta, ainda vai. Mas é complexo você, muitas vezes, se expor com pessoas ou personalidades que possam, né, influenciar. Hoje a gente mexe muito com influência digital, o influencer, né? Você pode criar problemas e polêmicas que trazem realmente depois um peso, um peso complexo. Inclusive na imersão demandas a gente falou sobre isso. Não poderiam Vocês falam também? Na imersão do fórum, teve uma das pautas, né, no momento de exercício ali, que coloca a gente a pensar que é isso, né? Se a sua empresa ela sai na mídia e etc. Como você se posiciona? E ainda assim, a gente se defendendo, tomando algumas rédeas, vão ficar alguns vestígios. Então, é bem cauteloso. Eu acho que você cuidando de marketing, cuidando da comunicação interna, existe uma regra bem interessante que eu aprendi nas empresas que eu trabalhei, que é a regra do... tipo, em termos ingleses, alguma coisa do newspaper. Como você se vê no jornal. Você se posicionando ou falando alguma coisa, como que o que você falou pode ser interpretado numa notícia. Isso. Então, isso aí realmente é bem interessante e ajuda bastante. O pessoal fala, pô, se eu colocar que eu odeio tal candidato, que ele tem que morrer. Como que a empresa pode ser? Alguém... Porque hoje em dia está lá, ele trabalha e fala, vamos fazer um boicote contra a empresa. Porque eles matam pessoas. Você lembra da Nike, quando houve um indício de contratação de crianças? Quando foi lá a Nike sofreu um backlash, quando lá na região da Ásia, alguém filmou alguma fábrica deles que tinham crianças. E eles tiveram um problema grave para poder produzir situações que mostrasse a Nike novamente como ela é, e não como estava sendo naquele momento. Inclusive, eu recomendo, tem um episódio que a gente fez, recuperar a imagem que eu fiz com a Nathalie Picaglia. Nathalie, um beijo. Ela e a Marli Parra também, outro beijo. Da parte de marketing, proteção à marca, elas falam exatamente vários conceitos de marketing e comunicação, especialistas na área. Sim. Elas vieram aqui, conversaram com a gente. Eu acredito que eu vi. O que ela falou a Nathalie deu vários cases aqui de casos errados, de empresas multinacionais grandes, está na mídia, então assim se fala, não é a gente que está inventando. A Budweiser teve uma situação muito complicada por causa do posicionamento da equipe de marketing para fazer uma coisa com um colega que era um transgender. De novo, eu não tenho nada contra transgender, nem sufoco. O espectro político de um lado e de outro está muito aguerrido. A gente está falando de comunicação infelizmente, digital. As empresas têm que tomar muito cuidado para tentar ser o mais neutra possível.
Então tem que focar no negócio dela. Exato. E que não seja Que neutro, menos é mantenha mais a nessa sua posição ética Sim, dentro desse processo, porque é muito difícil você depois trazer à tona seu nome de volta. É exato. muito complicado você ser É manchado por muito uma difícil. única palavrinha ou um único gesto E, ou uma ação que você venha e fazer. cai no trabalho de vocês, que é super importante, como vocês contratam empresas também de escolta, que vocês fazem uma Reflete a nossa Sim. Se imagem. imagina, por exemplo, que teve casos, vou citar aqui, com toda a licença para o meu amigo Claudio Nor, do Carrefour, ele sabe que um beijo para você, Claudio Nor, Parceirão. parceiraço. Isso aí. E o Carrefour, o Claudio Nor, ele cuida agora de SG, ele é o diretor do Carrefour Brasil, da parte de SG, Security, então ele é fantástico. Bacana. Vou trazer ele aqui, viu? Você não se preocupa não que eu vou trazer você aqui. E ele conta que como foi o caso que repercutiu no Brasil inteiro, saiu na mídia, do segurança que teve uma agressão Isso. com uma pessoa Isso que era de cor. isso foi uma Sim. coisa Lembra? muito pejorativa para a imagem do Carrefour. Sim, pegou muito mal. E é com a da rede. nossa área, né? É uma Segurança. É isso que eu estou falando para vocês. E um segurança que não está armado, imagina se está com arma ou coisa parecida, podia ser pior. E você imagina que empresas de escolta, vocês têm um contrato, empresas de escolta, elas param em posto de gasolina, uma discussão mal feita, todo mundo tem câmera hoje. Sim. Tem câmeras em todo lugar. Uma discussão, uma forma falada representa a Spartacus. Olha lá, olha o que a Spartacus está colocando, prejudicando o embarcador ainda. Sim. Então, gente... Tem uma coisa legal, Fábio, que a gente Perfeito. faz, né, em cada apresentação dos nossos VIGs, que é muito bonito ver. Sim. Né? As empresas que estão conosco, eles têm uma apresentação muito bonita. Sim. Os caras são muito bem postados, Fardado. andando de braçal, Sim. fardados, né? Você percebe que São bem não aceitamos assistidos, como né? diz o outro, tem café no bule, sabe aquela coisa do ratinho? Tem Sim, café no bule. Eu não estou fazendo merchan para você não, tá? Até que eu assisto seus programas por causa da minha mulher. Já Mas vamos colocou lá. até a mulher no meio. Mas eu gosto de vocês, da sua família, inclusive do seu filho aí. Bora lá. Essa coisa de você falar sobre processos internos, Defesa civil. muitas vezes extrair isso Tem que daqui ser para meu. fora, dentro desse meio digital, sempre tem que ter um cuidado. O próprio Ratinho, a gente falou dele, teve agora, eu li, né, uma ação de 10 milhões de reais por um ataque que ele fez, que eu acho que não teve muito a ver, mas, inclusive, parece que já retiraram a acusação. Sim, mas é muito complexo. E foi assim, uma fala que ele faz, muito isso dentro do programa que ele faz, ele fala, e a gente aqui é a mesma coisa. Se acontecer qualquer coisa aqui nesse sentido, a gente realmente vai sempre pedir desculpa, porque às vezes é algo que a gente vai né, discutir com inflamado ou não, mas a gente, graças a Deus, como eu te disse, 5 anos aí no mercado, fazendo um trabalho extremamente diferente daquilo que a gente sabe que existe, para poder realmente mostrar que a gente está disposto a fazer o melhor. Né? E eu acho que o mercado merece o melhor, os players de mercado que usam esse tipo de nosso trabalho têm que ter o melhor. Óbvio, vai pagar um pouquinho mais caro? Vai, tem que pagar. Eu acho que é que nem ter Ferrari e Fusca, né? Sim. Você quer ter uma Ferrari, você tem que ter dinheiro para Ferrari. Só vou pegar um gancho dele. Não é pagar mais Eu tive caro. Brasília amarela, viu? Não é pagar mais caro. Eu ia falar igual os bagulhos. Eu tive. Não é pagar mais caro. Não é essa a palavra. É justificar o custo. Justificar o custo, é isso mesmo. Tá? Eu justifico esse custo. O problema é as pessoas que estão vendo atrás de uma tela de monitor que não sabem o que tem por trás daquele custo. Sim. Esse é um fator super importante. Eu acho que veja agora esse caso. É o papel, eu caio no papel de um comunicação e marketing começar a explicar isso. Exatamente. Tentar chegar nesse pessoal. Quanto impacta hoje uma operação dessa com a gasolina que subiu 20%? Eu consigo repassar 20%? Não. Só que eu tenho que arcar com isso, né? Então, o cara quer escolta lá do mesmo jeito, não quer? Não é nem a gasolina, né? É o diesel. Agora é diesel. E agora? Não tem caminhão como. é diesel, pô. Eu nem vou discutir essa questão dos caminhoneiros. Vamos ver como vai ficar com só o aumento. Disseram que tem greve aí sendo articulada. A gente não imagina. Isso vai prejudicar todo mundo, né? A cadeia toda. Né? A cadeia toda. Sim. Gente, estamos chegando aqui ao fim. Sim. Gente, olha como passa rápido. Não, já uma hora já. Já deu uma conversa muito boa. Precisamos fazer outros mais horas aí, né? Não, precisamos de mais horas, porque aí você vê que uma conversa vai. É isso. Gente, foi bem gostoso, falei viu, Fábio? É algo bem diferente, bem descontraído. Eu nunca participei, depois eu quero ver se vai ter... Né, vai ter uns cortes. Os cortes, é óbvio, né?
Mas foi bem legal, gratidão. Eu que agradeço. Gratidão. Gente, queria agradecer aqui de coração o Grupo Spartacus Obrigada, Brasil. Fábio. Pela presença, pela participação, pelo grupo. Já cheguei, já É. grupo. É o grupo. Uau. Já deu grupo, hein? Que chique, Então, né? Grupo Spartacus Sim. Brasil. Então, gente, muito obrigado por vocês terem vindo aqui no Bar Descargas. Para a gente é uma honra. Obrigada Obrigado pela A honra é projeto. nossa ter Por você ser no nosso nosso parceiro, time sim. agora. Você é Mas um o cara que projeto faz de parte vocês do são nosso time. demais. Sem vocês, a gente não existe. Ah, Precisa ter essa relação, Com você certeza. como embarcador, ver quem é a gente. Vai lá ver a gente, você vai ver mesmo. Vou te levar Sim. na minha salinha, que é bem simples, mas é aconchegante. Tem um cafezinho top lá. É bom? Bom. E Não, tá bom. É detalhe, Nespresso, pô. Olha o mexer da Nespresso aqui. É Nespresso. a E transparência tem da Dolce Spartacus Gusto também, se quiser, com Putz, canelinha. Olha lá, top. tem de tudo aqui. Dolce Gusto, tem Não, de lá a tudo. gente costuma criar um ambiente gostoso, bem aconchegante. Independente de negócio ou não, mas a Nosso parceiro. transparência da Spartacus Sim. ela é visível, tá? A gente Tá agradece. no DNA, tá bom? sim. Gente, ó, Conte com tá no nós. coração Spartacus. Muito obrigado, Obrigada, Dai. Fábio. Monta. Obrigado. Valeu. Obrigado, Sem Fábio. palavras, Obrigado a Fábio. vocês. Obrigado pela Obrigado, oportunidade pessoal. e pelo o estímulo de trazer a gente aqui. Eu não imaginava nem estar aqui falando de quem é Spartacus. Eu acho que a gente fala no dia a dia, né? Mas fazer um processo, um programa aqui, isso pode trazer uma repercussão bacana para todos nós. Ou negativa, pode ser que Não, interpretem diferente. Vai sair positivo. Eu acho que não. Não, Essa mas- parte você corta. Sabendo Viu, é Gabriel? aquilo que a gente falou sobre a questão de quem A entende, Spartacus né, do traz outro lado. solução para o mercado. É isso aí. que eu quero Verdade. dizer.